Cantai ao Senhor em ação de graças, cantai louvores ao nosso Deus sobre a harpa. Ele é que cobre o céu de nuvens, que prepara a chuva para a terra e que faz produzir a erva sobre os montes, que dá aos animais o sustento e aos filhos dos corvos quando clamam. Não se deleita na força do cavalo, nem se compraz na agilidade do varão. O Senhor agrada-se dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Amém. Podeis assentar em nome de Jesus. Deus nos ajude. Vamos meditar poucos minutos na palavra de Deus. Meus amados e queridos irmãos, originalmente o livro dos Salmos ele é um compêndio, um ajuntamento de vários outros livros. O livro dos Salmos, conforme nós temos aqui na nossa Bíblia, ele está por completo aqui do 1 ao 51, porém lá nos escritos hebraicos e judaicos ele é um compêndio de 5 livros, composto por 5 livros. Estes livros tratam exatamente dos cânticos de Israel para Deus, louvando a Deus, glorificando ao Senhor através de hinos, e isto de várias maneiras, louvando a Deus, agradecendo a Deus por livramentos, cânticos suplicando a Deus livramento, cânticos pedindo a Deus proteção, e principalmente cânticos louvando e bendizendo ao Senhor como forma de agradecimento por todas as maravilhas que Deus realiza, por tudo aquilo que Deus faz. O livro dos Salmos é o livro dos louvores, certo? E quando nós olhamos para o livro dos Salmos e para a história do povo de Israel, do povo hebreu, lá ainda no Antigo Testamento, do povo judeu e tudo, nós conseguimos compreender, certo, dentro deste livro, dentro da história deste livro, a essência do louvor voltado e expressado para Deus. Todas as vezes que nós nos debruçamos sobre o livro dos Salmos, nós estamos cantando louvores, cantando salmos para a grandeza e enaltecer a grandeza e a soberania de Deus. Quando estamos aqui no Salmo 147, os versículos 7 a 11, dentro aqui destes 4 versículos, nós podemos observar, certo, as características ou a essência do louvor como fruto do coração do salmista. O salmista aqui expressando o louvor através dos cânticos, através aqui da maneira como eles se expressaram, ele acaba mostrando a essência deste louvor, o âmago, aquilo que é o centro do louvor que ele está expressando e a quem ele está expressando. A essência do louvor aqui, tanto em todo o livro, em todos os escritos de Salmo, mas principalmente aqui, nós observamos que ele parte de 3 princípios que estão aqui revelados dentro destes 4 versículos. Vamos lá, nós vamos aqui meditar nesses três princípios rapidinho, certo? A essência do louvor que sai do coração do salmista, a essência do louvor que sai do coração do crente que adora, do crente que manifesta sincera adoração e gratidão a Deus. Dentro destes 4 versículos aqui, nós podemos dizer que parte de 3 princípios. O primeiro é que aqui o salmista está reconhecendo Deus como Senhor de tudo e em todos os seus momentos, certo? Então nós podemos dizer que a essência do louvor que sai do coração do crente, do louvor que é expressado aqui pelo salmista, tem como principal, como primeira característica ou primeiro fundamento, reconhecer
Deus acima de tudo e em todos os momentos. Quando nós olhamos aí os dois versículos, olha, versículo 8 e o versículo 9, pode observar aí, o salmista, ele começa a partir do 7, volte aí a leitura para o versículo 7, ele diz assim: cantai ao Senhor em ações de graças, cantai louvores ao nosso Deus sobre a harpa. Agora observe o porquê que o salmista chama, o porquê que o salmista conclama, o porquê que o salmista expressa-se desta maneira, chamando, convocando para prestarmos um louvor, um cântico em ações de graça ao Senhor. Primeiro, nós estamos dizendo por quê? Porque ele reconhece Deus em tudo. Nós precisamos e devemos reconhecer Deus em tudo, para que o nosso louvor parta destes três princípios aqui. Aí no versículo 8 ele diz assim: por que ele está chamando, por que ele está conclamando todos a cantar ao Senhor em ações de graças e cantar louvores? Versículo 8 e versículo 9, ele diz assim: ele é que cobre o céu de nuvens, que prepara a chuva para a terra, que produz, que faz produzir a erva do campo. No versículo 9 ele diz: que dá aos animais o seu sustento e aos filhos dos corvos quando clamam. Observe que o salmista, quando ele se expressa desta forma simples, desta forma singela, porém abrangente, ele está mostrando, está falando para aqueles que ele chama para cantar, a razão de cantarmos a Deus. Por quê? Porque nós estamos reconhecendo que Deus é Senhor em tudo e de tudo e sobre todos. É uma forma do salmista reconhecer Deus sobre tudo. Por isso ele diz assim, que é Ele quem prepara os céus, é Ele quem dá a chuva, é Ele que faz produzir, é Ele que alimenta os animais, é Ele que alimenta as aves dos céus. Observe, meus amados e queridos irmãos, quão grande é a percepção do salmista para chamar o povo para louvar a Deus, porque ele está reconhecendo que Deus é Senhor de tudo, que Deus é Senhor de todos, que Deus é Senhor sobre tudo e sobre todos. E esta forma de reconhecer que Deus é, que Deus tem, que Deus é capaz, é o princípio do louvor deste homem de Deus que louva a Deus através de salmos, e que também deve ser o princípio na vida do crente que deseja louvar a Deus na sinceridade e na verdade, porque assim nós estamos reconhecendo que Ele é Senhor de tudo. Reconheçamos Deus em tudo, aceitemos Deus em tudo na nossa vida, para que dos nossos lábios flua um louvor verdadeiro e que agrade ao Senhor dos céus e da terra. Observe que o salmista está dizendo que a chuva é preparada por Deus, a terra é preparada pelo Senhor, a chuva que vem, tudo vem de Deus, tudo é do Senhor, tudo pertence a Ele, nossas vidas pertencem a Ele, e por isso nós precisamos louvar. Aleluia. De maneira simples, o salmista está reconhecendo a soberania, a grandeza e exaltando o nome do Senhor. É Ele que cobre o céu de nuvens, que prepara a chuva para a terra, que faz produzir a erva sobre os montes, que dá aos animais o sustento e aos filhos dos corvos. Bendito seja o nome eterno do Senhor nosso Deus. Nós precisamos em tudo reconhecer que Deus é Senhor, e ao reconhecer a Ele, nós cantaremos em ações de graça ao Senhor, nós louvaremos com a exaltação e perfeição do coração ao Deus que é digno de todo louvor e de toda adoração. Aleluia. Segundo princípio, aqui o primeiro princípio é reconhecer Deus em tudo. Segundo princípio, temer a Deus. Versículo 11 diz assim: o Senhor agrada-se dos que o temem.
Sim ou não, meus irmãos? É assim que está dizendo? O Senhor agrada-se de quem? Dos que o temem. Hoje de manhã, irmão Marcos, eu só lembro, nós estávamos na sala, aqui na sala da EBD, e quando eu estava falando, eu disse: olha, irmãos, depois que o homem perde o temor de Deus, ele é capaz de tudo. O senhor lembra que eu falei isso? Vocês lembram, né? Depois que o homem perde o temor de Deus, ele é capaz de quê? De tudo. De tudo. Ele é capaz de toda a atrocidade que a pessoa imaginar, ele é capaz de fazer. Por quê? Porque perdeu o temor. Perdeu o temor a Deus. E aqui o salmista, ele escreve dizendo assim: o Senhor se agrada de quem? De quem, meus irmãos? Dos que o temem. Esse temor aqui, ele não é medo. Já falamos sobre isso. É reverência, é respeito, é amor, é devoção, é zelo, é cuidado em servir bem a Deus, em agradar a Deus em tudo. Por isso, o salmista escreve dizendo assim: o Senhor agrada-se dos que o temem. Se nós quisermos proferir palavras de louvores a Deus, se nós quisermos proferir verdadeiro louvor, verdadeira adoração ao nome do Senhor nosso Deus, nós precisamos partir deste princípio, termos temor do coração ao Deus a quem nós servimos, termos temor no coração para proferirmos palavras de louvores ao Senhor, porque quem teme a Deus, Deus se agrada dele. Quem teme ao Senhor, obedece os seus mandamentos, vive em comunhão com ele, Deus se agrada, e Deus se agrada do louvor destes que assim prosseguem vivendo a caminhada cristã. Deus se agrada do louvor do servo que é temente ao seu santo nome. Aleluia. Se nós quisermos proferir um verdadeiro louvor, precisamos ter temor a Deus. O salmista disse que o Senhor se agrada dos que o temem. Aleluia. Para nós proferirmos um louvor, fruto do nosso coração, primeiro nós precisamos reconhecer Deus em tudo. Segundo, precisamos temer a Deus. E terceiro, precisamos ter a nossa esperança em Deus, esperarmos somente no Senhor. Versículo 11 continua dizendo assim: o Senhor agrada-se dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Aleluia. Deus é misericordioso, Deus é maravilhoso, Deus é bom. E quando nós entendemos e sabemos esperar na sua misericórdia, nós também proferimos verdadeiro louvor, nós também conseguimos expressar o verdadeiro louvor a Deus quando nós sabemos esperar na sua misericórdia, porque Ele não agiu conosco conforme os nossos atos nos tornaram merecedores, mas Ele agiu conforme a sua grande misericórdia. Bendito seja o nome do nosso Deus. Ele agiu conforme a misericórdia. Se Deus fosse agir conosco, meus irmãos, conforme os nossos atos pecaminosos, quem subsistiria? O salmista escrevendo, ele disse assim: Senhor, se tu olhares para a iniquidade, quem subsistirá? Foi assim ou não foi? Senhor, se tu olhares para a iniquidade, quem vai subsistir? Quem? Ninguém. Bendito seja Deus. Mas graças a Deus, louvemos ao Senhor, porque Ele agiu conosco conforme a sua muita misericórdia. Louvemos a Deus. Ao chegar